eu disse, uma advogada do banco virou para mim e falou assim: o senhor está fazendo apologia de crime, né? E a frase era: o que é o crime de assaltar um banco comparado ao crime de fundar um banco? Já teve um dia que eu cheguei a tomar 600 decisões através de reuniões, mensagens, WhatsApp, mas realmente fazer uma oração e pedir a Deus para libertar. Porque mais de 30, 40 situações, que são situações que normalmente as pessoas sofrem com elas, as pessoas trazem pra gente, você sabe disso. E eu liguei para uma psicóloga que me atendia, né? Depois eu dei alta para ela. Eu dei alta para ela, a nossa conversa ficou redundante, né? Mas eu liguei para ela e falei: eu preciso conversar com a senhora, entendeu? E fiquei lá durante 3 horas na sala lá, no consultório dela, e uma boa parte disso chorando muito, porque foi muito forte, aquele caso mexeu muito comigo. Doutor André, e com relação ao estresse no trabalho, como que o doutor lida com isso? É um dilema na minha vida, né? O que me mata é exatamente o motivo da minha vida. Não é estranho isso? O estresse do trabalho é o seguinte: por exemplo, outro dia a menina que trabalha lá em casa, ela é cozinheira. Ela chegou para mim e disse que foi num banco, não vou falar o nome do banco, mas ela foi no banco e o banco disse a ela que ela teria que fazer um título de capitalização para que ela pudesse receber o salário dela através do banco. E ela tinha uma conta parada lá, ela foi lá e falou, porque ela disse que a gerente do banco, né, o atendente disse que o perfil dela, ela não era um perfil que ela poderia ter, mas ela só queria um número da conta para receber. Daí para lá, né, chama lobby, né, livre opção bancária, quer dizer, e nisso a funcionária do banco tentou empurrar nela um título de capitalização. E ela chegou lá em casa, ela estava muito, muito triste, tá? Assim, porque para ela faria uma falta absurda, né? Tirar R$500 do salário dela e abrir lá um título de capitalização. Eu disse para ela, e banco é cheio de fazer isso. O banco acontece tudo, né? O banco tem uma frase que uma vez eu disse, uma advogada do banco virou para mim e falou assim: o senhor está fazendo apologia de crime, né? E a frase era: o que é o crime de assaltar um banco comparado ao crime de fundar um banco? E essa frase, na hora que a advogada deu um pulo dessa altura, falando que eu estava incentivando o assalto a banco, eu falei: doutora, me perdoa, mas essa frase é de um cineasta alemão chamado Bertolt Brecht, tá? Então, desculpa, eu esqueci de colocar as aspas, né? Mas isso é uma frase que é uma das pérolas da literatura mundial. Mas então, basicamente é o seguinte: tudo que imagina uma coisa que aconteceu ruim. Outro dia, a doutora Maiana mesmo foi, né, Maiana? Foi furtada, assaltada mesmo. Na esquina da Copenhague, perto do escritório. Perto do escritório lá, entendeu? E como é que foi a sensação? Eu me senti impotente, eu não pude fazer nada, simplesmente pegou meu celular e ainda fiquei assim, ó, parada, fiquei perplexa. Minha vontade era de bater na pessoa, eu lembrei, eu não posso. Não, você não pode, porque também você podia tomar um tiro, uma facada, uma coisa assim, podia, né? Não. Podia, mas nessas horas a gente não pensa, mas eu pensei e fiquei na minha, só que eu não acreditei naquilo, porque na verdade eu fui ajudar uma senhora que estava atravessando a rua. E o motoqueiro entrou no sinal, naquela faixa de pedestre, acelerou com a moto em cima da idosa. Eu virei pra ele e falei: o que você pensa que está fazendo? Levantei a mão. No que eu levantei a mão, ele entrou com a moto em cima de mim, pegou meu celular e eu fiquei assim, ó, fui defender a idosa, não me arrependo. Tá, mas olha só, o que aconteceu com o seu dia? Eu fiquei péssima, eu fui pra casa. Eu falei: doutor André, estou indo pra casa. Ok. Então, agora eu vou juntar os dois casos. Pega o caso que aconteceu com a minha cozinheira, tá? Agora pega o caso que aconteceu com você. Casos de extremo estresse, concorda? Sim. Pois é. Então, lá no escritório, por exemplo, hoje eu atendo menos porque, como você mesma disse, eu gerencio a empresa. São vários setores. Vários setores, né? Vários problemas, várias decisões. Já teve um dia que eu cheguei a tomar 600 decisões através de reuniões, mensagens, WhatsApp,
Mas a questão é o seguinte, o advogado ele tem que estar muito preparado para isso, tá? Porque ele tem que ter uma espécie de compartilhamento. Na hora que ele sai do escritório e vai para casa, realmente fazer uma oração e pedir a Deus para libertar. Porque mais de 30, 40 situações, que são situações que normalmente as pessoas sofrem com elas, as pessoas trazem pra gente, você sabe disso. E você parece muito comigo, Maiana, num ponto específico, na verdade você parece em vários, mas quando você está diante de uma determinada situação, não tem como, os casos que levam pra gente, tem casos tristes, né? Nós já tivemos casos, assim, inclusive, nós advogamos muito em ações de defesa contra a violência contra a mulher. Uhum. Enfim, nós advogamos para muitas mulheres vítimas de violência doméstica, crianças em caso de situação de pedofilia, enfim, casos que quando você termina de atender o cliente, você está um lixo emocional, tá? Então você tem que ter realmente... Tem que ter um controle emocional. Mais do que controle, você tem que ter uma espécie de válvula. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito da minha casa, eu sou muito família, eu sou muito... É aquela questão do fleuma? Fleuma, você gostou dessa palavra, Gostei. Né? Basicamente mas eles dizem que o médico, que o advogado não deve... eu até não... Foi um ato falho, confundi advogado com médico, mas para mim existe uma semelhança muito grande entre as duas profissões. Uhum. Mas o advogado nunca deve envolver com o cliente. Mas eu não consigo fazer isso. E não me arrependo. A gente acaba que envolve com a história do cliente. Eu não sou uma máquina. Exato. Né? Não robô. Eu tive um caso gravíssimo que uma senhora... eu não vou nem falar desse caso, porque eu acho que não é o objetivo aqui, mas foi um caso que assim que acabou que o marido acabou de sair da minha sala, assim, eu liguei para uma psicóloga que me atendia, né? Depois eu dei alta para ela. Eu dei alta para ela, a nossa conversa ficou redundante, né? Mas eu liguei para ela e falei, eu preciso conversar com a senhora, entendeu? E fiquei lá durante 3 horas na sala lá, no consultório dela, e uma boa parte disso chorando muito, porque foi muito forte aquele caso, mexeu muito comigo, diversos outros. Então, controlar o estresse, doutora, primeiramente é você saber manter uma equidistância. Uhum. Porque também se você se envolver excessivamente com a emoção da coisa, você vai se destruir rapidamente. Exatamente, tem que controlar isso, é um equilíbrio. Eu gosto muito da questão da válvula de escape. Então, a família, a casa. Eu moro numa casa onde praticamente eu tenho tudo lá dentro. Então, eu mudei para essa casa, eu morava no bairro Padre Eustáquio, que é um bairro ótimo. Eu gosto de lá. Minha infância com a minha tia. Você falou que você passou lá. Quer dizer, o bairro Padre Eustáquio, assim, ele engana muito, né? Tem uma parte dele que é feia, mas a parte legal dele é muito gostosa e parece uma cidade do interior. Né? Aquilo que você disse outro dia, né? Que você está procurando um apartamento e você queria alguma coisa que te lembrasse o interior, né? Mas arborizado. No início da pandemia eu mudei para outro bairro e eu moro numa casa onde eu tenho praticamente tudo, inclusive uma mini academia lá dentro, então quase não preciso sair para nada, mas eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de ouvir música, adoro passar tempo com a minha família, adoro a companhia do meu filho, né? Inclusive meu filho está no estúdio do lado aqui. Ele está gravando o outro. Está gravando aqui, já deve estar quase terminando aí. Mas, então essas coisas elas realmente fazem, né? Agora, uma vez um advogado virou para mim, né? Ele trabalhava na nossa equipe, prestava serviços e ele virou para mim e disse assim, a gente tinha tido uma negativa de um juiz de primeiro grau e ele disse assim, nossa, eu odeio a advocacia, né? E a gente chegou no escritório e uma outra decisão igual àquela, a gente já tinha recorrido para Brasília e tinha chegado, na época, via fax, né? Nem da sua... Você já ouviu falar? Eu lembro, eu só não sei mexer nisso. Não, mas é muito legal o fax, né? Você coloca um papelzinho assim, disco e aperta um botão e sai do outro lado. Sai do outro lado, né? Foi inventado pelos japoneses, né? E
esse fax tinha chegado a concessão de um efeito suspensivo. Então eu virei para ele e falei assim, por isso que eu adoro a advocacia. Você acha que perder é ruim, mas ganhar é bom pra caramba.